Olá, alegria de estar aqui com você. Durante as 3 últimas semanas, nós apresentamos a palestra de Josi Mansur, Resgatando as Ideias Originais na Doutrina Secreta. Nós dividimos a palestra de 1 hora em 4 partes e hoje nós vamos apresentar a parte final. Com muita alegria, agradecendo a Josi e também aos irmãos da Sociedade Teosófica em todo o Brasil por essa oportunidade. Resgatando as Ideias Originais na Doutrina Secreta, a obra fundamental de Helena Petrovna Blavatsky. A analogia, a correspondência, é um método usado por vários métodos científicos. E o outro conceito de proporção, né, foi trabalhado por Pitágoras, em muita profundidade, que é a relação de igualdade entre duas ou mais razões provenientes de medidas extraídas de grandezas. Exemplos: a grandeza do cosmos e a grandeza da ideia homem. E aqui entra a importância de se trabalhar a proporção. E esse método vai nos ajudar a entender como a matéria vibra em estados de rapidez e se transforma. É através dessa metodologia. Então, estudar através disso, os grandes matemáticos podem nos ajudar. Quem é dessa área, que gosta, é isso que nós precisamos compreender. Aquelas aulas que a gente faltou lá na escola, que a gente não prestou atenção, voltar a entender o que é proporção. Como eu posso trazer isso para o conhecimento que eu estou estudando? Como isso pode me ajudar a ampliar a minha consciência? E a correspondência, que é um dos 7 princípios herméticos, e ela nos ajuda a compreender a essência universal presente nas religiões e na ciência. É um princípio metodológico para compreender o espaço. Quando eu coloco as coisas em relação de correspondência, é mais fácil de eu entender. Então, Blavatsky coloca que agora vocês têm de estudar por si mesmos. A única coisa que posso dar é somente colocar a chave em suas mãos e dizer: esta abre este caminho, e esta aquele caminho, e assim por diante. E onde ela disse isso? Está escrito na doutrina. Mas eu nunca achei a chave lá. Onde está a chave? Esse é o nosso desafio, de buscar as chaves. E, por correspondências e analogias, encontrá-las. Vocês entendem que enquanto uma pessoa vai compreender bem, a outra compreenderá menos. Não importa, cada um está num ciclo de compreensão. Vocês têm de usar sua faculdade elevada. O intelecto não tem nada a fazer aqui. Isso é outra coisa que nós podemos fazer uma palestra só sobre isso, gente. Estudar doutrina secreta não é estudar intelectualmente. Eu vou me tornar meramente, como a gente diz no senso comum, grande cabeção, mas dogmático. E quizás fanático. Ou então alguém que eu não consigo compreender o que ele fala, porque ele está falando num nível que eu não consigo acessar. Agora, aquele que estuda, através da sua faculdade elevada, traz isso para a nossa verdadeira intuição e tenta, em algum grau, acessar, em pequenos insights, em pequenas frações búdicas, ele amplia a sua consciência e se torna mais doce para essa caminhada, que é o que nós precisamos desenvolver. E aí ela diz: vocês têm que pegar a coisa completa e depois proceder do universal para o particular. Interessante, né? A primeira ideia é a unidade de toda a existência. Caso contrário, vocês não podem aprender a coisa. É impossível. Eu não posso entender a unidade da existência do particular para a unidade. Eu só posso entender a unidade da existência do universal para o particular. Isso aqui é muito profundo. E aí ela coloca: vocês têm de pular muitas coisas, ou abarcá-las num sentido geral. É aquilo que todo mundo fala: eu não entendo a doutrina secreta, ela é muito difícil, eu entendo algumas coisas. Não importa, não se preocupe em uma compreensão rápida, momentânea, instantânea do que está ali. Transitem pela doutrina secreta abertos para ela.
E aí ela coloca, então, você tem de pular muitas coisas ou abarcá-las no sentido geral, e então tomá-las na primeira manifestação que vocês puderem. O cérebro logo faz isso, ele faz links, né, com aquilo que eu já tenho uma certa compreensão, e a minha alma capta aquilo que faz sentido para ela, e ela me provoca para ir avançar. Caso contrário, vocês não poderão fazer uma clara representação por si mesmos. E é isso que nós temos que fazer, uma clara representação por nós mesmos, não pelo aquilo que meramente nos dizem, né? Mas nós temos que encontrar esse sentido dentro de nós mesmos. Isso faz sentido para mim, mesmo que eu não compreenda e não saiba explicar, mas isso faz sentido. E eu vou investigar, até que eu entenda que sentido isso tem. E essa é a saga da humanidade. É por isso que os Hércules ciclicamente aparecem nas humanidades. Os heróis aparecem nas humanidades. Por isso que, ciclicamente, seres humanos transformam-se em adeptos. Por isso existiram, ciclicamente, escolas iniciáticas. Por quê? Porque nós precisamos fazer esse processo. Então, a doutrina secreta inclui uma vasta abrangência, não só a grandiosidade metafísica da tradição esotérica, como também a história da evolução de todas as formas de vida sobre o nosso planeta e uma perspectiva de futuro que aguarda a humanidade. Pô, que livro genial esse, né? Pô, eu encontro lá a abrangência da metafísica. Pô, trem bom esse, né? Como diz mineiro, né? Vou encontrar lá a história da evolução de todas as formas de vida. Vou dentro do nosso planeta, né? E se a gente investigar mais, quizás fora do nosso planeta. E uma perspectiva de futuro que aguarda a humanidade. Ou seja, ela desenvolve a saga das outras raças. Que todo mundo acha que é piada, né? Que é brincadeirinha, né? Tudo isso está dentro da doutrina secreta. No prefácio da doutrina secreta, Blavatsky deixa claros seus objetivos como obra. Isso aqui, nós temos que ter como teósofos, eu sempre brinco, na ponta da língua. Saber mostrar onde isso existe, onde está fundamentado os temas que nós estudamos na sociedade teosófica. Não para que a gente seja melhor ou maior do que ninguém, né? Mas para que a gente defenda aquilo que a gente acredita. E aí ela coloca os objetivos com a doutrina secreta. Mostrar que a natureza não é uma concorrência fortuita de átomos, como muito a ciência achou que era. Conferir ao homem seu verdadeiro lugar no esquema do universo. Que nós não aparecemos lá de repente, por um acaso. Nós fazemos parte dessa grande ideação divina. Resgatar da degradação as verdades arcaicas, que são a base de todas as religiões. Isso é o estudo comparado das religiões que ninguém entendeu Blavatsky. Que achou que ela estava querendo desmontar as religiões. Pelo contrário, ela estava querendo resgatar essas verdades que são unificadoras em todas as religiões. Por quê? Porque esses grandes instrutores religiosos são os guardiões desses ensinamentos. Jamais eles iam ser contra uma outra ideia religiosa. Pelo contrário, eles estão falando da mesma coisa. Revelar, até certo ponto, a unidade fundamental da qual todas surgiram. Esse era o objetivo desses grandes instrutores. E, finalmente, mostrar que a ciência da civilização moderna nunca se aproximou do lado oculto da natureza. Que a ciência ainda trabalha apenas com o fenômeno e ainda com o fenômeno que ela consegue comprovar. E ela não trabalha com a ideia de que existe algo subjetivo, invisível, numênico. Então, isso aqui, trabalhar com essas ideias aqui, com esses princípios, com esses objetivos, é fundamental para o teósofo transitar pelos conceitos da doutrina. Venham para a doutrina secreta sem qualquer esperança de conseguir a verdade final. Jamais Blavatsky afirmou isso. Vocês não vão encontrar isso dentro da doutrina secreta. Sem qualquer outra ideia, além de descobrir
o quanto ela pode conduzi-los em direção à verdade. Ela revela verdades que nós podemos transitar, para que a gente rume em direção à verdadeira verdade. Vejam no estudo o meio de exercitar e desenvolver a mente. É esse o veículo que nós temos que desenvolver agora, como quinta raça. E que, cá entre nós, estamos bem atrasadinhos, né? Tá? A gente está em recuperação há vários ciclos, né? Então, estamos bem atrasadinhos no desenvolvimento da mente. Nunca antes tocada por outros estudos, gente. Quem nos ensina a desenvolver a mente? E aí a gente deixa esse livro guardado na prateleira, amarelando, se é que a gente tem ele na prateleira, né? Todo mundo aqui tem doutrina secreta? Sim, que bom! Todo mundo lê doutrina secreta? Que bom! Né? Mas precisamos trazer isso para a nossa vivência cotidiana. Essa é a nossa criptonita. Esse é o nosso combustível para que a gente decole daqui e não precise mais voltar. E trabalhe nos outros planos que vamos ter que trabalhar. Não importa o que se estude na doutrina secreta, a mente deve manter com firmeza as 4 ideias fundamentais como base de sua ideação. A unidade de toda a existência, não existe matéria morta, o homem é um microcosmos e nele existem todas as hierarquias que existem no céu. Né? Nós somos esse grande conjunto axiomático. Este novo tipo de atividade mental exige algo muito diferente. O traçar de novos caminhos, o estabelecimento de uma ordem diferente para as pequenas vidas cerebrais. Este modo de pensar é o que os indianos chamam de Jnana Yoga, o caminho do conhecimento ou o conhecimento do absoluto. Isso é fantástico, né? Isso está nas palavras de Blavatsky. O verdadeiro estudante da doutrina secreta é um Jnana Yoga. E esta senda da yoga é a verdadeira senda para o estudante ocidental. A doutrina secreta foi escrita para fornecer as indicações de caminho desta senda. Vamos juntos resgatar essas ideias e vivê-las na experiência teosófica? É o nosso dever e serviço ao grande sistema teosófico. E esse é o objetivo que eu estou na Sociedade Teosófica. E o que me interessa estar aqui é um dia poder compreender, em algum grau, um pouquinho desse sistema. E não só compreender, mas poder me transformar, né? E poder verdadeiramente ver essa unidade em todas as coisas. Que é isso que um adepto vê. E ele é a encarnação da impessoalidade. E assim, eu encerro a minha fala de hoje. E antes de eu encerrar, eu gostaria de fazer uma homenagem a uma das mulheres mais grandiosas que eu já tive a oportunidade de ler e estudar. E que, até hoje, a humanidade não a reconhece. Até hoje as pessoas duvidam de Blavatsky. Até hoje os teosofistas põem interrogações e dúvidas. Até hoje a psique teosofista trabalha como a psique de Psique, com as duas irmãzinhas, a dúvida e o medo. Quem é esta enigmática mulher? Né? E a dúvida sobre o que ela falou é verdade ou não. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Alguns dizem que eu sou muito ingênua, né? E não tem problema. Mas essa mulher me toca profundamente. Né? E se, mesmo que ela não tivesse revelado a doutrina secreta, né, para nós, através do seu trabalho, só pela magnitude da sua vida e da sua história, né, ela já é um grande exemplo de ser humano. E aí eu parafraseei a música do Milton Nascimento, o Caçador de Mim, numa poesia.
e que eu gostaria de ler para vocês. Buscadora da unidade. Por tanto amor, por tanta devoção, ao longo de muitas vidas, eis uma buscadora da unidade. E a vida se fez doação. Nasceu Helena, doce ou feroz, buscadora da unidade. Presa à verdade, entregue em obediência às armadilhas da trilha, que nunca tiveram fim. Helena encontrou seu mestre, longe de seu lugar, buscadora da unidade, nada temeu. Muito menos o correr da luta. Tudo a fazer e a escrever, do cosmos ao homem, para lembrar a vida. Abrir a mente para a verdade nua, viver a força forrática na eterna procura, fugindo das armadilhas da mente escura. Longe foi, sonhando e fazendo demais, mas onde chegou assim? Na dádiva de nos revelar algo da grande doutrina eterna, na jornada de descobrir e revelar o que faz o buscador feliz. Ser e viver a sabedoria eterna, na luta de meditar, estudar, viver e transformar-se numa caçadora de eus. Heroína, filha do eterno Pai e Mãe absoluto. Helena, salve, irmã Eupazica, guerreira caçadora de eus. Salve a mente do eterno amor, que nasce e renasce, transforma-se e transmuta-se em homens e mulheres como Eupazica. Buscadores da unidade, salve Helena, salve Eupazica, salve mente infinita. Obrigada.